E eu queria falar sobre isso com você, então eu quero ler aonde o Espírito Santo me levou o texto que diz assim, Gênesis 49, a partir do 22, nós vamos ler até o 26. José é um ramo frutífero. Como frutífero, ramo frutífero, junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual o ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos do alto céus, com bênçãos das profundezas e com bênçãos dos seios da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos dos seus pais, dos meus pais, até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os seus irmãos. Esse foi o texto que Deus trouxe à minha memória. E nós vamos terminar depois dessa ministração. Vou voltar nesse mesmo texto aqui, mas eu preciso e eu gosto sempre de introduzir as minhas ministrações com algumas experiências práticas, especialmente aquelas que eu já vivi. E quando se trata de lavoura, plantação, frutificação, colheita, isso gera algo muito forte no meu interior. E eu conheço, ainda que eu tenha vivido isso há muitos anos, os sentimentos que isso traz ao coração de cada agricultor. Tanto eu sei os sentimentos de uma boa colheita, como eu sei também os sentimentos de quando não há uma colheita, quando se perde uma colheita. E no mesmo dia do sonho, ao amanhecer também, eu estava entrando no carro, não sei porquê, falei, vou dar uma olhada no fundo do quintal. Eu gosto, na minha casa tem um quintal grande que tem frutas. E eu fui lá, eu não tinha ido até então ver as frutas lá. Eu fui ver, na verdade, se a laranja que a Márcia gosta tanto estava grande. Ela já estava com laranjinha. E, de repente, o pé de pêssego me chamou a atenção ali no quintal. E eu confesso que eu nunca tinha visto, pêssego não, figo, querido. Figo, toda vez que eu falar pêssego, você entenda figo. Então eu não tinha visto, até hoje eu não vi, uma figueira com tantos frutos como ficou aquele pé de pêssego. Ele já deu muitos frutos em outras temporadas, mas nessa, querido, ele estava simplesmente abarrotado de figo. A Denise já foi lá, acho que 2 vezes, cadê a Denise do Paulo? Acho que, olha lá, 2 vezes, e olha abaciado, acho que não sei quantos quilos. A Cristina do Igor foi lá também buscar, já levou um monte. Eu já colhi um monte, levei, está no freezer lá da Cristina, na pousada, um monte, talvez uns 10 quilos ou mais. Pois o pé está carregado de novo de figo. Eu nunca vi daquele jeito, parece que está brotando figo de todo lado, E ali Deus falou comigo mais uma vez sobre frutificação. Aí essa semana, eu fui lá na casa do Milton, eu fui para Curitiba, e para variar, eu fui hospedar na casa do Milton e da Vivi, onde eu fico sempre. Lá tem um pé de jabuticaba, querido. Tem um pé de jabuticaba bem na frente, quase na porta da casa dele. E sempre, até o Djalma, ele é fã daquele pé de jabuticaba, que ele gosta muito. E aí, ele estava cheio de frutas. Todas as vezes que eu fui lá, ele sempre esteve cheio de fruta. Nunca, ele parou de dar jabuticaba, não tinha tempo, todo dia. Qualquer época que eu ia lá, aquilo tinha jabuticaba. Sempre ele estava muito cheio de folhas, ele estava muito lindo. Mas dessa vez, agora que eu fui, essa semana, ele não tinha jabuticaba. Estava um pé de jabuticaba feio e ele estava sem frutos e as folhas caindo. E aí eu percebi que o pé estava morrendo. Um dos galhos muito grandes estava já bem seco. Aí eu comecei a meditar um pouco sobre o que eu estava vendo ali, e Deus falou comigo de novo a respeito disso aí. Então aquele galho seco, ele estava levando aqueles outros galhos, que ainda estavam verdes, a secarem. E só era algo, aquele galho seco só era algo ali que estava desnutrindo aqueles outros galhos que ainda estavam vivos. E eu não disse nada até agora para o Milton sobre isso. Eu ainda estava ruminando tudo isso no meu coração, e eu só dei a ideia para que ele cortasse. Obrigado. Jesus, obrigado. Para que ele cortasse aquele galho seco,
Porque eu vi que tinha pequenos renovos ali saindo na base daquele caule. Então, eu lembrei das oliveiras lá de Israel. Eu tenho certeza que que eu falei, você já lembrou. Você olha para aquela oliveira lá de 1000 e tantos anos, parece que ela está seca, e você vê que sai daquela secura um broto, né? A Bíblia fala sobre isso aí também, né? Do rebento, né, de Israel, falando sobre Jesus. E daquelas oliveiras sai aquele broto novinho e começa a dar. Estava cheio de azeitona quando nós fomos lá, e parece que está seco. Tinha uma oliveira de 1800 anos que ela era enorme, tinha uns 3 metros de diâmetro, aquele tronco parece que até podre, mas dela saía esses rebentos novos, né? Então, eu disse para o Milton, Milton, corta esses galhos, porque esse galho vai acabar com isso aí e vamos valorizar esse renovo aqui. Eu falei para ele, coloca adubo e muita água. Eu sei que adubo, ele mandou uma mensagem para mim ontem, eu não comentei nada disso com ele. Ele já colocou adubo, eu voltei a repetir, corta os galhos que está seco e os que estão secando também. Por que é que eu estou dizendo isso para você? Primeiro, com quem é que você se relaciona? Com quem você se relaciona? Porque isso pode atrapalhar a sua frutificação em todos os sentidos. Isso pode atrapalhar a sua frutificação. Se você não cortar os relacionamentos secos, improdutivos, você vai se enfraquecer e não vai frutificar. Olha o que diz 1 Coríntios 5,11. Mas agora vos escrevi que não vos associei com aqueles que, dizendo ser irmão. Paulo está falando para a igreja, para alguém que diz ser irmão. Não é nem para o incrédulo. Nós não estamos falando de não relacionar com o incrédulo. Olha aí, não estou falando de não ganhar um incrédulo e não ter amizade. Não. Relacionar, e depois não terminar o texto, você vai entender melhor. Não, olha, não vos associeis com aquele que, dizendo ser irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Esse comais é muito abrangente, porque comer fala de mesa, fala de um relacionamento, porque quem come na sua mesa não desfruta só de uma comida, já desfrutou de uma intimidade ainda maior, porque eu não levo gente que não para a minha mesa que eu não tenho uma intimidade maior. Talvez são pessoas que eu ande, que eu viaje, que estão frequentando a minha casa. Olha o que Paulo diz. Vocês não podem se associar com aquele que, dizendo ser irmão, é devasso, avarento. Cara, ele não abençoa ninguém, não abençoa o reino. Ele é idólatra, ele é maldizente, vive falando mal de todo mundo. Ele é beberrão ou roubador. Dizimistas. Se não dizima, a Bíblia não chama de outra coisa, mas de ladrão. Com o tal nem ainda com mais. 2, por que eu estou dizendo isso para você? Nós somos lavoura do Senhor. Ele é o agricultor. E como lavoura, o que é que Deus espera de nós? Que a gente dê muitos frutos. Muitos frutos. Para o agricultor, querido, é incomparável a satisfação dele ver sua plantação completamente cheia de frutos. Não é somente lindo, né, mas nisso tudo há uma alegria, há também uma expectativa de se beneficiar com o fruto do seu trabalho. E foi, querido, trabalhoso para Jesus, para construir, para plantar essa lavoura. Isaías 53:11, ele disse assim, e ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma, está falando de Jesus, e ele vai ficar satisfeito. Nada é tão prazeroso para o agricultor do que ver a sua lavoura produzindo muitos frutos. Afinal, aquilo que é resultado, né, de parte do trabalho já executado naquela plantação. E essa, querido, é uma linguagem muito, mas muito usada por Deus para transmitir uma forma simples, né, daquilo que Ele espera de nós. 1 Coríntios 3:9 diz, vocês são lavoura de Deus. Vocês são lavoura de Deus. Deus é o agricultor. Nós somos lavoura. A igreja é lavoura de Deus. O apóstolo Paulo aqui, ele está falando à igreja de Corinto que ele é apenas um pregador, um cooperador
do Evangelho, ele coopera com o verdadeiro agricultor. A igreja, ela precisa estar consciente de que, assim como o agricultor, ele cuida da sua lavoura, é Deus que cuida da sua igreja, é Deus que cuida do seu povo. Jesus disse certa vez: meu Pai é o agricultor. Meu Pai, está lá em João no capítulo 15, versículo 1. O agricultor, ele é aquele que cultiva, ele é também aquele que cultiva o solo, que tira o fruto da terra. Nós não podemos, de maneira nenhuma, como igreja, ser uma lavoura infrutífera. Toda lavoura, qualquer agricultor, qualquer pessoa que planta até mesmo um jardim, espera o fruto daquilo. Qualquer que planta uma roça, espera o fruto. Qualquer um que constrói uma lavoura, espera o fruto. Se Deus é o agricultor, nós somos a lavoura, Deus não espera outra coisa de nós, senão frutos. Então, diante dessa linguagem figurada de Paulo, ele usou, nós podemos tirar algumas lições. Eu vou pegar uma. Uma delas é que Deus, como agricultor, ele é o dono e ele é o grande responsável pelo cuidado da igreja do Senhor. É Ele que cuida de nós. E isso deixa claro que tudo aquilo que for necessário para a nossa frutificação, que depender de Deus, nos é providenciado por Deus, pelo esse grande lavrador que é o Espírito Santo. Paulo, ele chama essa ideia à mente dos coríntios para que eles entendessem que a igreja, apesar de ser composta por homens, ela tem como grande, Deus como o soberano Senhor dela. E é Ele que cultiva, é Ele que cuida da igreja. Ele sabe, querido, o tempo de semear, Ele sabe o tempo de regar, Ele sabe o tempo de adubar, Ele sabe o tempo de podar, Ele sabe o tempo de colher, e Ele assim o fará. Ele vai fazer isso. Ele está fazendo. Ele já plantou, Ele está adubando, Ele está cuidando, Ele está regando, mas vai chegar o tempo que Ele virá colher. E como qualquer agricultor, Deus espera que sua lavoura dê muitos frutos. Amém? Então, esse tema está por toda a Bíblia aí, toda a palavra de Deus, desde o início está explanado aí. Dar frutos, querido, é sim uma expressão pública, uma declaração pública do cuidado e do zelo pelo Senhor. Quando damos frutos, nós estamos zelando pela lavoura do Senhor. Olha o que diz João, capítulo 15, 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, assim vocês serão os meus discípulos. Nisso é glorificado o meu Pai, em que vocês deem muitos frutos. Tudo que Deus criou aqui na terra, querido, Deus criou com a capacidade de gerar frutos. E parte dessa responsabilidade, parte desse privilégio é nossa. E é nisso que nós glorificamos a Deus. Quando nós damos frutos, muitos acabam inventando tantas coisas tantas formas aí para glorificar a Deus. Mas Jesus, ele diz que nós fazemos isso quando nós damos muitos frutos para Ele. Ele diz também que assim nós seremos seus discípulos. O discípulo, ele reproduz aquilo que lhe foi ensinado, aquilo que ele viu seu mestre fazer. Ninguém foi mais produtivo aqui. Ninguém plantou tanto, ninguém viveu tanto. Isso que criou foi Jesus que começou a igreja. Então, se ele está dizendo que é assim que nós nos tornamos discípulos, é fácil a gente concluir que, se não frutificarmos, nós não somos discípulos de Jesus. É isso que nós acabamos de ler. Foi o que Jesus diz, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Não é o contrário. Nós somos discípulos e por isso nós damos frutos. Não. Nós damos frutos porque por isso nós somos conhecidos como discípulos. Então o discípulo, ele já está produzindo fruto. Ele é conhecido como discípulo porque ele já produz fruto. Às vezes a gente fica esperando para ser um discípulo, para produzir fruto. Não, o que Jesus está dizendo, que é porque damos frutos que nós seremos conhecidos como os discípulos do Senhor. Mateus 7,16 diz que é pelo fruto que se conhece a árvore. Então, para se conhecer a árvore, é primeiro necessário conhecer o fruto que ela dá. Jesus, ele trata disso com muita clareza em muitos outros textos da Bíblia, E o tema frutificação,
ele é sim explorado em toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. É impressionante, querido, como as outras criações da natureza se multiplicam sem a nossa participação. Olha o que diz Marcos 4:28, diz, porque a terra por si mesmo se frutifica. Porque a terra por si mesmo se frutifica. Gênesis 1:29, e disse Deus, eis que eu tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, que toda árvore que dá, em que há fruto de árvore que dá semente, servosão para mantimento. Deus, querido, Ele fez cada criação para multiplicar a sua espécie, e nós também. Olha, Gênesis 1:28, e Deus o abençoou, e Deus disse, frutificai e multiplicai, e enchei a terra. Deus nos fez, isso aqui, é claro, tá? A ideia, né, de filhos, de gerar filhos, mas de gerar filhos, Abraão é pai de nações, ele não é pai de todo mundo, ele é pai espiritual. E nós seguimos essa mesma responsabilidade de gerar filhos, uma multidão, né, de filhos para o Senhor. E não são, querido, as condições políticas, sociais, que vão impedir a gente de frutificar, mesmo em tempo de sequidão. Aliás, o Kelly orou aqui. A igreja, querido, nunca cresceu tanto como nos tempos de perseguição, no tempo de sequidão. Ninguém para a igreja, ninguém consegue parar a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. A igreja do Senhor. Jeremias 7,7, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Agora é o ano de você frutificar. Esse é um bom ano para você frutificar. Não vai faltar sequidão, mas não vai faltar adubo para você, porque quem cuida de você é o Senhor. Quem rega e quem aduba você é o Senhor. Queridos, nós estamos vivendo sim esse tempo difícil, onde uma grande parte dos cristãos estão correndo atrás de boas mensagens, querido, e a internet está cheia, para todos os gostos. Mas não existe, querido, nenhuma mensagem mais forte e mais nova que o evangelho simples de Jesus. Cristãos e mais cristãos estão se empanturrando aí, querido, de mensagens, mas não estão se empanturrando da palavra. Às vezes, querido, eles querem até te dar lição de moral, mas frutos não tem. E não adianta, querido, somente ter o fruto do Espírito Santo. Nós temos que reproduzir esses frutos em outras pessoas. Mas não em pessoas que já têm o fruto do Espírito Santo. Esses não precisam, já têm. A árvore, ela tem seus frutos, não é verdade? E esse não é o seu propósito final. Deus disse que seriam frutos. Parte desse fruto é para alimentar e reproduzir, e outra parte era para reprodução segundo a sua espécie. Então, o propósito do fruto do Espírito Santo em nós é reproduzir a sua espécie. É reproduzir a imagem e semelhança de Cristo. Sabe, queridos, ouvir mensagem é muito bom, cantar louvores é muito bom, a gente louvar a Deus é maravilhoso, jejuar, orar, tudo isso é tremendo demais. Mas o que Jesus diz, que o que glorifica o Pai é quando nós damos muitos frutos. Mas pastor, tudo isso que você falou, cantar louvores a Deus, jejuar, orar, isso tudo não é glorificar a Deus? Se nós olharmos para uma árvore, querido, cheia de frutos, cheia de flores, frutos não, cheia de flores, cheia de folhas, cheia de ninho de passarinho, uma sombra, né, frondosa ali, isso justifica a finalidade dela? Não. Não justifica, porque quando ela morrer, tudo isso vai morrer com ela. Porque ela não foi criada para, né, reproduzir frutos que permaneçam, para dar continuidade à sua espécie. O que é que acontecia na igreja de Coríntios? Cheio dos dons. Mas era uma igreja que Paulo mais disciplinou. Então, querido, não basta ser cheio dos dons do Espírito Santo.
Nós precisamos de transmitir, reproduzir, frutificar isso. E nós podemos embasar assim, essa afirmação no texto quando Jesus se deparou com aquela figueira que não tinha fruto. Vamos lá, Marcos, no capítulo 11, versículo 13. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Quem? Jesus. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais alguém coma de ti do seu fruto. Seus discípulos ouviram isso. Então note essas frases: figueira com frutos e não era tempo de figos. Jesus foi comer numa figueira que não tinha fruto e a Bíblia diz que não era tempo de frutos. Então por que Jesus foi lá? Jesus estava passando, querido, por aquela estrada. E aí ele observou lá de longe, o texto diz que a figueira tinha muitas folhas. E quando ele olhou, ele presenciou aquelas folhas, ele foi ver se acharia ali alguma coisa para ele comer, ele estava com fome. E esse detalhe é muito importante, porque o normal é que quando ocorre o lavrador sabe do que eu vou falar, o agricultor aqui, quem planta pomar, a maturação, que é o tempo que antecede um pouquinho os frutos, né, já grande. Essa maturação, quando ele começa, não tem tanta folha. As folhas elas ainda não estão completamente formadas quando começa esse processo de maturação do fruto. Mas ocorreu que chegando a ela, Jesus não achou senão folhas. Como, querido, havia folhas se ainda não havia acontecido esse processo de maturação? Aquela folha não poderia estar lá, porque não havia tido ainda esse processo. O fruto deveria preceder as folhas. Você está entendendo o que é que Deus está falando para você? Não avistando frutos, então Jesus lança uma sentença contra aquela figueira. Ele diz: nunca mais alguém coma do fruto de ti. Mateus 1,19 diz que a figueira secou imediatamente. Apesar, querido, de ter uma abundância de folhas, aquela figueira, entretanto, era uma ludibriação. Aquela figueira era um engano. Era um engano. Em outras palavras, aquela figueira evidenciava ser o que ela não era. Mostrava ser uma coisa, quando na verdade ela era outra coisa. E nós podemos extrair lições poderosas daqui, amém? A primeira, nós pertencemos a Cristo para dar frutos para Deus. Eu e você pertencemos a Cristo para dar frutos para Deus. Romanos 7,4, assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencer a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. A segunda lição: a inexistência de frutos no crente comprova que ele não pode permanecer no meio do povo de Deus. Portanto, ele é desarraigado de Cristo, desarraigado de Cristo. João, pesado isso, né, irmão? Mas a Bíblia diz em João, no capítulo 15, versículo 2, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele quem? O Pai. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. É pesado, mas é verdade. Todo ramo, é o que Paulo diz para a igreja de Coríntios. Todo aquele que disser. Foi isso que Jesus olhou naquela figueira. Aquela figueira linda, estava cheia de flores, de folhas. Ela tinha que estar cheia, né? Eu tirei até uma foto do pé de figo. Eu ia projetar, mas acabou, não coloquei. Como estava aquele pé de figo? No mesmo dia eu tirei, de tão abarrotado que ele estava, para mostrar como ele estava de folha e figo. Jesus, olhando aquilo, ele pensou: se tem folha, tem figo, porque já aconteceu o processo de maturação. Então, agora está cheio de figo. Ele foi para comer, mas era uma enganação. E muitas vezes, querido, é isso que acontece conosco. Nós estamos aí, cheio de Deus falou, cheio de manifestações, às vezes religiosas, mas na verdade não frutificamos. E o que o texto está dizendo é isso, que não permanece arraigado em Jesus quando nós não frutificamos. Ele corta e ele joga fora. E eu sei que você pode estar pensando, mas pastor, são frutos espirituais que eles estão falando. Sim, porém,
Esses frutos espirituais não têm outra finalidade senão gerar frutos à semelhança de Cristo. Para que serve dons, querido? O fruto do Espírito Santo, os dons, né, eles são dados, são outorgados a nós, né, por Deus, com uma finalidade, é abençoar o corpo de Cristo. Por quê? Porque um corpo que é saudável, ele frutifica. Um corpo que é abençoado é um corpo saudável e ele expande a sua natureza. Não é assim, querido. Os dons espirituais, eles representam a manifestação do Espírito Santo à igreja. Ele é o grande chamariz para atrair pecadores para o reino de Deus. Esses dons do Espírito Santo em nós, ele chama as pessoas, né? Eles manifestam a glória de Deus, e isso também resulta na edificação e no crescimento da igreja. Olha o que diz Atos capítulo 5, versículo 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Afluía, o versículo 16, afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos, eram curados. Você viu por que isso tudo acontecia? Por que se agregava? Por que as pessoas ao redor da cidade, ao redor da igreja, corriam tudo para lá? Porque eles tinham unidade, porque eles estavam ali vivendo e praticando esses dons. Querido, nossas reuniões, elas precisam ser reuniões de poder no Espírito Santo, amém? E o texto, ele afirma mais isso para nós, que era de comum acordo. O que é isso? Unidade. Assim, os dons, eles vão cooperar para a frutificação, para o crescimento e para a manifestação do poder de Deus. O versículo 14 diz: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, né, agregados ao Senhor, e diz ainda que eles vinham de várias cidades ao redor de Jerusalém. Amado, mas sem buscar essa unidade de propósito, nós não vamos atingir esse potencial de frutificação em Deus. Nós temos que falar uma mesma língua, né, para que a gente torne essa igreja um lugar da manifestação do poder de Deus e da graça do Senhor Jesus, amém? Porque nós, querido, só vamos ir aonde o corpo nos levar. Você só vai aonde o corpo te levar. O seu braço não tem que ir, não tem como ir em algum lugar que seu corpo não for. E se tentar fazer isso, essa é a mutilação. O que vai acontecer é uma tragédia. O seu corpo vai perecer, o seu braço certamente vai morrer. É uma imputação de membro que vai certamente levar à morte. Isso, querido, nos diz que é necessário resiliência para a gente frutificar. Nós precisamos ser resilientes. Sabe, querido, nós precisamos pensar um pouco mais, sabe, nas coisas que nós falamos, em como nós vivemos, nas nossas conversas. Nós precisamos prestar mais atenção com quem nós andamos, se isso agrega ao corpo, porque nós somos membros desse corpo. E se queremos levar o corpo, essa igreja como um corpo, a um lugar de frutificação, se não nos consagrarmos, se não vivemos, querido, uma unidade de propósito, nós não temos como fazer isso. Porque lançamos um tema para que toda a igreja funcione em função desse tema. Cremos que Deus nos deu isso, amém? E nós vamos caminhar nessa visão, na visão desse tema. Como? Unanimemente nós vamos caminhar. Para isso, nós temos que ser resilientes. Parar com certas coisas, não dá, não vou mais, não posso, não quero, sabe, enfraquecendo um outro. Não, nós nos fortalecemos dentro da visão que nós temos, nós nos fortalecemos dentro dos temas, dentro da direção que Deus nos deu para cada dia, para cada ano. Nós nos fortalecemos e nós unanimemente como corpo oramos e caminhamos junto. Amém, querido? Sabe por quê, querido? Viver uma vida de frutificação em nossos dias é um desafio. Nós estamos cercados, querido, de um monte de motivos para a nossa distração. Na nossa casa,
Na nossa própria casa, na faculdade, nos estudos, no ministério. No ministério, pastor, sim, você já ouviu alguém dizer: pastor, como é que eu vou evangelizar? Porque se entende a linguagem de frutificação no evangelismo. Vamos observar a ordem de Jesus em Mateus 28, 18. Alguns parece que essa ordem só foi para os evangelistas. Não fosse para todos. Vão e façam discípulos de todas as nações. Quem esse vão? São os discípulos, todos que são discípulos dele. Você é um desses? Você é um desses? Quais são, querido, os desafios do ramo frutífero? Vamos voltar ao texto do sonho. Gênesis 49, vou ler de novo. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Diga: José é um ramo frutífero. Diga: eu também. Ramo frutífero junto à fonte. Diga: eu também. Seus galhos se estendem sobre o muro. Diga: os meus também. Os flecheiros lhe dão amargura e atingem contra ele e o aborrecem. A mim também. Você ficou com medo? Eita! Você quer se estender além dos muros sem aborrecimento? Vai embora então, querido. Não tem esse versículo. Jesus disse que tereis aflições. Se você quer ir para além dos muros, conte com isso. Flecheiros vão te pegar. Vão tentar te pegar, mas o lavrador, o agricultor, não. Vai deixar. Vamos lá. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrece. Olha lá, o seu arco, porém, permanece firme. Diz: o meu também. Agora vai forte, né? E os seus braços são feitos ativos pelas mãos do Todo-Poderoso de Jacó. Diz: o meu também. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, pelo qual ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com as bênçãos do alto dos céus, com bênçãos das profundezas e com bênçãos dos seios da madre. Diga: a mim também. As bênçãos do teu pai excederão as bênçãos dos meus pais até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os seus irmãos. Você põe a mão na cabeça. Na minha cabeça também. Você só não quer flecha contra você e amargura, não é? Pois você vai ter também, porque essas coisas aqui é do pacote. Está no pacote. No pacote do evangelho está a cruz. No pacote da frutificação está a cruz. Está a perseguição. Você já viu igreja sem perseguição? Aonde? Fala para mim, de Gênesis a Apocalipse. Aonde está a igreja sem perseguição? A igreja sem sofrimento. Aonde está? Aonde está essa igreja, querido? Que nós tanto almejamos. Devíamos pôr uma placa enorme lá no portão. Esse é o lugar de gemer. Lugar de sofrer pelos perdidos. Lugar de chorar por essa cidade. Esse é o lugar de sofrimento. De compaixão. Essa é a igreja, querido. Vamos parar essa igreja de festa, querido. Não que não possa ter festa, a igreja é uma festa, aleluia, Jesus ressuscitou, glória a Deus. Mas uma igreja é só de festa, uma igreja que acha que vai chegar aqui, os seus problemas estão resolvidos, você vai ter casa nova, carro novo, treino novo, você vai ficar rico. Ei! O convite, querido, não é para Deus te dar nada, mas é para você dar tudo. Para uma árvore frutificar, querido, para uma planta frutificar, percebe que ela se enfraquece para poder gerar frutos. Se você quer dar frutos, você tem que estar disposto a gemer. A gemer. Porque nessa época ela precisa de mais nutrientes, mais oração. Ela precisa de mais água. Ela precisa de estar mais no lugar certo. Querido, eu creio, eu tomo posse do que Deus me disse daquele sonho. Eu sou ramo frutífero e mais, na velhice eu darei muito fruto, conforme Salmo 92, 14. Mesmo na velhice, cheio de seiva, viço, produzirão muitos frutos.
Tá velho, Igor? Tá velho, seu Daniel? Pois só está no tempo. Aí, eu não vou entregar você não, minha irmã. Ela deu até uma agachadinha para mim não olhar, mas eu já sei a idade aqui de uma galera aí. Não adianta esconder. Aleluia. Eu tomo posse. Eu tomo posse. Foi Jesus que falou e eu creio. E eu sei por que ele falou isso. E no momento certo você vai saber. Todas as promessas de Deus é para mim, é para você também, amém? Jacó profetizou que José era ramo frutífero. Eu profetizo, você é um ramo frutífero. Jacó disse que ele estava junto à fonte. Eu falei com você disse que está também. E esse é o nosso primeiro desafio. Permanecer junto às fontes de águas. O que é isso, querido? É uma vida totalmente entregue, totalmente consagrada ao Senhor. Porque quem vive nesse lugar é como a árvore plantada à margem das águas correntes, dá fruto no tempo apropriado e suas folhas não murcham, tudo quanto realiza prospera. O Salmo 1:3. Quer produzir fruto, tem que estar lá, junto às fontes, junto das águas. Mas é preciso dedicação para viver uma vida junto às fontes, das águas correntes, das águas renovadoras do Senhor. Quando eu vi aquele pé de jabuticaba no Milton, taca a água. Eu já tinha falado para ele uma vez que fui lá, que eu já tinha visto ela meio capengando, faz tempo. Falei, faça um buraco em volta, enche de água. Isso aí, uma vez eu lembro que falei para o do café lá, da Rose. Olha, esquecendo o nome. Cortava cabelo, agora tem a cafeteria. O Ali. Fui no fundo lá, o pé de jabuticaba, falei, Ali, faz um... E taca água. Meu Deus, aquilo ficou encapado de jabuticaba. Então eu entendo do ramo um pouquinho. Você tem um pé de jabuticaba em cada ou qualquer fruta, taca água no bicho, você vai ver, ele vai dar fruta. Mas o texto diz ainda que seus galhos se estendem sobre o muro. E esse é mais um desafio. E isso, querido, poderá e certamente vai trazer para nós consequência, para você. A primeira é que você deixe sua zona de conforto. Ah, minha casa, minha turminha, minha célula, meu descanso, minha vida particular, minha liberdade, minha família, meu lazer. Vai custar. Se lançar por sobre o muro, custa. Quando nós avançamos, querido, para além dos muros, olha, versículo 23, os flecheiros lhe dão amargura e atiram contra ele e o aborrecem. Deixa eu te falar, querido, uma coisa. Você só saberá o poder do Evangelho quando você pregar o Evangelho. Quando você começar a pregar o Evangelho, nenhuma força vai se levantar contra você antes que você se levante contra esse mundo e as suas artimanhas. Você só percebe o poder, né, e a força do inimigo quando você entra nesse campo. E esse lugar, querido, está além dos muros que nós criamos para nos proteger dentro das quatro paredes da igreja. Aqui dentro, querido, no flecheiro não vem não. Os arqueiros não vêm não. Mas começa a pregar lá fora. Que ainda podemos fazer com liberdade. Ainda. É o tempo de frutificação. Você vai encontrar gente desesperada para aceitar Cristo, porque não haverá quem anuncie. E você vai pagar um preço um pouco maior por anunciar. Denise, estou certo? Já serviu em algumas nações com esse problema, né, filha? Para frutificar é preciso estar disposto a deixar os seus ramos, que seus ramos vão além dos muros da religiosidade. O mundo, querido, já está cheio de religião, não precisa mais não. O mundo já está cheio de religioso, não precisa mais não. Mas mesmo que esses flecheiros, querido, se levante
para aborrecer você. Saiba que, versículo 24, o seu arco, porém, permanece firme. E os seus braços estão feitos ativos pela mão do Todo-Poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, né, com bênçãos do alto dos céus. Nós estamos, sim, querido, vendo esses flecheiros. Eles estão se preparando para nos enfraquecer. Porém, o Senhor está conosco. E, querido, junto, né, às suas águas, nós vamos permanecer firme. Os nossos braços são feitos ativos pelas mãos do Todo-Poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Não há o que temer. Você é ramo frutífero que se estende destemidamente sobre os muros. Amém? Você é ramo frutífero, né, que se estende para alcançar os perdidos e para curá-los. Mesmo que isso lhe traga alguns desconfortos, o seu arco permanece firme e o seu braço está amparado pelo Senhor. Você toma posse dessa palavra, querido. Você recebe essa palavra. Querido, o nosso desafio, nós não vamos conseguir frutificar, nós não vamos conseguir crescer, se nós não nos unirmos no só propósito. E existem processos para uma árvore chegar ao padrão de frutificação, à época de frutificação. Existem processos que nós precisamos passar para que nós frutifiquemos. E esse processo da nossa vida, quem faz é o Senhor. Mas o Senhor só vai fazer esse processo, só vai realizar essa obra, quando nós buscarmos, quando nós orarmos, quando nós clamarmos. Quando a igreja se levantar em unidade, lembra do texto que eu li de Atos? Que eles ficavam reunidos ali no pórtico de Salomão, reunidos naquele lugar, orando, adorando, e as pessoas começavam a vir, porque eles eram curados de todas as enfermidades. Os demônios eles saíam deles porque eles traziam para ele. E se você ler todo esse contexto, você vai ver que a partir dali, Pedro saía daquele lugar e a sombra por onde ele passava, até a sombra dele curava a pessoa. Mas partiu de um lugar de unidade. Nós queremos e precisamos nos unir num só propósito. Querido, eu quero lançar desafios para você. Eu tenho ido no nosso bosque de oração e tenho ficado muito triste. Porque aquele lugar talvez seja o lugar menos frequentado da igreja. E eu pensei que fosse o que mais ia ser todos os dias. O primeiro desafio, vamos encher aquele lugar de oração. É um bom lugar para se orar. Gostoso demais, só não é no frio. No frio nós partimos para um lugar melhor. Mas nós vamos regar essa visão, nós vamos regar esse tema que saiu do coração de Deus, para que nós possamos ter resistência para sair além dos muros, além das quatro paredes. Essa é a ideia da igreja. A palavra igreja, ela tem esse significado de sair, de ir para fora. Podemos fazer isso em unidade, querido, de espírito. 3. Eu conto com vocês 3. Eu conto com vocês. Conto. Podemos encher aquele lugar, querido, de pessoas orando todo dia. Nós não vamos fazer uma escala. Fazer uma escala para a igreja orar é simplesmente terrível, horrível. Aquele povo orava, querido, porque eles eram perseguidos, eles eram mortos. E eles tiravam eles daqueles lugares de reunião, matavam eles. Eles não desistiam de orar. Aliás, sair da prisão, eles corriam para uma reunião de oração. Importa obedecer a Deus do que a homens. Eu sei que estou fazendo um apelo do coração do Pai, querido. É tempo de clamar, é tempo de orar. É tempo de levantar um exército de adoradores, de homens e mulheres de oração. Não é tempo não mais de depender de uma equipe de intercessores. Todos nós podemos interceder. Todos nós somos chamados à intercessão. Então é isso que nós vamos fazer, querido. Nós vamos regar.
essa visão, esse propósito de oração. Jejum, palavra. Assuma um propósito, querido, de ler a palavra. Sabe, querido, olha que coisa mais louca que eu vou falar. Pare de ouvir um monte de mensagem. Vai ler a palavra de Deus. Você está tão empanturrado de palavra, de mensagem, você não se importa. Você agora se satisfaz com as mensagens. Deixa Deus falar com você. Você comece a preparar texto, comece a preparar a ministração, comece a estudar a palavra. Deixa Deus. Sabe, quem sabe, você vai estar lá no posto de oração, o Espírito Santo vai te trazer a memória, porque Ele nos faz lembrar de todas as coisas. E ali ideias magníficas, maravilhosas, o Senhor vai plantar no seu coração. Aleluia. Vamos caminhar juntos, querido. Vamos ser uma igreja de poder. Vamos ser uma igreja de poder onde os enfermos entrarão aqui, os endemoniados, eles entrarão nesse lugar e eles sairão curados, transformados pelo poder da palavra de Deus. Não importa quem estará ministrando, porque o poder de Deus vai se manifestar e vidas, frutos para o grande agricultor se encherão esse lugar. Não tenha medo, querido, não tenha medo. Se orarmos, se buscarmos ao Senhor, Ele vai se manifestar. Segundo Crônica 7,14. Ele virá, Ele nos ouvirá, e Ele sarará a nossa terra. Aleluia. Muito obrigado por chegar até aqui. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais e acessar o nosso site. Deus te abençoe e até a próxima!